Aqui é o Tano Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o tema que vamos abordar neste vídeo vem de uma pergunta que geralmente a gente não presta muita atenção nessas questões e está relacionada ao quê? Ao rebolo. Então, se a gente visa uma qualidade da solda, a preparação do chanfro, e aí quando a gente fala da preparação do chanfro, normalmente a gente usa esmerilhadeira, usa rebolo, então isso influencia na qualidade. Então, rebolo para o trabalho de soldagem. Então, a gente vai falar sobre isso, a importância do rebolo, os tipos de rebolo que nós temos, e requer sempre uma consulta com o seu fornecedor, uma orientação talvez mais detalhada para poder escolher o rebolo com mais... ser mais assertivo na escolha do rebolo. Mas eu acho que dificilmente a gente vê um bate-papo sobre rebolo na soldagem de manutenção, e eu estou trazendo aqui para você, compartilhando com vocês esse conhecimento. Então, uma boa solda começa com uma boa preparação. Até aí, tranquilo. Que uma boa preparação da solda começa com um corte limpo. Ok? Então, eu preciso ter um corte adequado, um corte limpo, adequado, para que eu possa executar a soldagem de forma adequada. Então, nós falamos aí questão de corte a quente, né? Então, aqui a gente está utilizando rebolo, que é muito utilizado. Geralmente, a gente utiliza muito esmerilhadeira. Então, cortar uma arte requer habilidade e conhecimento de como selecionar e utilizar o melhor rebolo para o trabalho. E, geralmente, o que acontece? Me vê um rebolo aí. Tá, mas o que você vai fazer? Ah, quero um rebolo. Faz esmerilhadeira. Mas qual? Tem vários. Tem vários. Tem vários. Para cada aplicação você tem. Então, eu tenho aquele para corte, eu tenho para desbaste grosseiro, eu tenho para desbaste refinado. E aí eu preciso estar escolhendo isso com um maior critério. Acabamento. O tipo de rebolo a ser usado para uma determinada aplicação depende muito do material que está cortando. E aí eu já vi pessoas utilizando o rebolo que utiliza para aço inoxidável, utiliza aço carbono em aço inoxidável. E aí você tem a questão da contaminação com carbono, que diminui a resistência à corrosão. Aí o projetista foi lá escolher um aço inoxidável austenítico, que requer uma resistência à corrosão, né, devido à aplicação. Aí a pessoa vai lá, utiliza rebolo para fazer o acabamento do chanfro, um rebolo que ele utiliza para aço carbono comum, contaminando toda a região do adjunto. E aí, quando você aquece, você tem uma difusão desse carbono, fazendo com que você tenha uma fragilização do contorno de grão, e aí provocando o quê? A corrosão no contorno de grão. Então, precisa se preparar para. E aí, lembrando que soldagem de manutenção é continuar com o equipamento funcionando. Eu não quero diminuir a vida do equipamento, pelo contrário, eu quero que ele continue ainda funcionando. Ok? E pelo tempo, no mínimo, tempo de vida útil do equipamento. E a engenharia de soldagem de manutenção, ela pode até ampliar. Diversas vezes eu participei de projetos aí de reformas que a gente estava buscando o quê? Ampliação do tempo de vida do equipamento. Então, critérios para escolha de um rebolo. Então, primeiramente, tipo de equipamento que será utilizado. Retificadora, moto esmeril. Eu lembro, moto esmeril, quando se fazia a prova de qualificação para inspetor de soldagem, se utilizava na preparação era uma moto esmerilhadeira que você utilizava para fazer a preparação da superfície. Então, era até arriscado, né? Porque é bem perigoso utilizar esse tipo de equipamento. E a esmerilhadeira, que é muito comum, né? Muito comum também. E o outro é o quê? Vai fazer desbaste, vai fazer corte, vai fazer afiação, que é muito utilizado para preparar afiamento de corte, ou vai fazer acabamento. Ok? Então, precisa tomar um certo cuidado. Então, o que é rebolo? Isso que é muito interessante. Então, é composto por grãos abrasivos e aglutinados, unidos entre si por ligas especiais.
pode ser ligações vitrificadas, geralmente se utiliza resinas, resina sintética, argilas, né? Nesse caso, resina sintética, ou muitas vezes até, para alguma aplicação, borracha, ok? Para fazer essa união desses grãos abrasivos. O que é um rebolo? Então, o seu princípio de funcionamento está no desgaste ocasionado pela penetração superficial dos grãos abrasivos. Então, imagina areia, para a gente ficar bem didático, imagina areia. E aí você junta aquelas areia. É mais ou menos aí, ok? E aí você junta, como se você fosse lixar. Então, que remove as partículas do material conforme a necessidade do trabalho. Então, é uma abrasão mesmo que você vai fazer no material que você quer usinar, podemos dizer assim, que não deixa de ser uma usinagem. Então, como é que funciona isso? E é muito interessante, só para vocês terem uma ideia, o que você faz? Você faz uma pressão com esse rebolo na superfície da peça. Então, essa área de contato entre a peça e o rebolo resulta o quê? Impossíveis rupturas nos grãos. Então, aqueles grãos que estão na superfície, eles vão quebrando, vão soltando. E aí ele fica o quê? Passa a ser exposto o quê? Outro grão que está por baixo desse daí. Então, vai criando-se novas arestas de corte. E essa característica faz com que o rebolo ele seja uma ferramenta de corte única, porque ele mesmo faz a autoafiação. Então, ele retira aquela camada desgastada do rebolo e a próxima que vier, ela já está autoafiada já. E assim vai até você desgastar todo o rebolo. Tá ok? É assim que funciona. Esse é o princípio de funcionamento do rebolo. Então, quais as vantagens de uma boa escolha do rebolo? Então, redução dos custos. Então, o período de troca da ferramenta é menor. Então, quanto maior a utilização, menor o gasto, já que não há interrupções necessárias durante o processo, refletindo o quê? No aumento da produtividade e também o quê? Na questão do custo. Gastou, eu não preciso comprar outro. Ele vai durar muito mais. Então, em vez de usar 2, eu uso um só para fazer a mesma atividade. Segurança, por quê? Se ele quebrar, eu já vi um acidente, tá? Eu já tive a oportunidade de ver um acidente, e foi um acidente feio, muito feio. Vale a pena a gente falar aqui, mas foi muito feio mesmo. Quebrou o disco, e aí ele soltou um pedaço e foi na barriga do esmerilhador. E geralmente na soldagem, quem que é o esmerilhador? É o próprio soldador. Você vai nas empresas que fazem produção, soldagem de produção, né? Você tem um esmerilhador e tem um soldador, são pessoas diferentes. Na soldagem de manutenção, normalmente é o mesmo. Então tem muito risco, ele começa a colocar peso, aí vai quebra, e aí quando quebra aquilo sai girando, né? Então sai igual uma bala aquilo dali, e onde pegar, faz um estrago. E aí cortou a barriga do soldador. Por sorte, graças a Deus, ele não morreu, né? Não teve uma sequela muito grande, mas foi na barriga. Então requer muito cuidado. Eu tenho muito medo. E é perigoso para quem está utilizando e para quem está em volta ali também. Porque se quebrar, ele sai, né? Ele não tem direção, né? Então o acabamento é bem melhor, vale, porque se você fizer uma boa escolha, o acabamento do seu material, né, vai ser bem melhor, ok? Então, a seleção da especificação de um rebolo depende fundamentalmente de 7 critérios: tipo de máquina, peça de trabalho, tipo de operação, material da peça, dureza, remoção e acabamento. Basicamente isso. Nós vamos ver esses 7 aí que vale a pena a gente conversar. Então, o primeiro deles é o tipo de máquina. E aí eu vou focar na soldagem, tá ok? Existe para usinagem, e aí eu vou focar na soldagem. Então, adequados ao tipo de máquina a ser utilizado. Ok. Então, a mais utilizada na soldagem, o quê? Esmerilhadeira, tá bom? Aquela menor, um pouco maior. Então, utilizado para dar acabamento ou desbastar peças de aço, alumínio e ferro, bem como estruturas metálicas. O formato mais comum é o rebolo do tipo copo reto ou copo cônico. Então, são os dois
muito utilizados aí na soldagem de manutenção. Então, a gente vai focar nisso. Então, peças de trabalho. Então, os rebolos podem ser utilizados para desbaste e acabamento. É importante analisar a geometria da peça a ser trabalhada, pois assim é possível identificar o tipo de máquina e operação a ser realizada. Então, qual é o acesso que você precisa ter com o rebolo? E aí, você pode ter a geometria mais adequada, tá ok? Tipos de operação. Você pode ter operação de desbaste, então, processo de remoção simples, então você vai retirar o material, então você pode retirar o reforço da solda, ou você pode retirar a própria solda que está lá, ou você pode preparar o chanfre, sem exigências de precisão. Você vai lá, vai tirando. Já viu quando a gente tem uma trinca na solda? Como é que a gente utiliza? Utiliza a esmerilhadeira para poder ir retirando a trinca, a solda ali onde está a trinca. Então, a granulação do rebolo utilizado nesse trabalho é geralmente grosseira, pois a preocupação não é o acabamento, e sim a remoção. Aí você pode utilizar para corte também, operação de separar e dividir a peça do trabalho, e aí a gente utiliza bastante também. E o acabamento, né? Quando é o acabamento, eu preciso o quê? Um outro disco. E aí, o que a gente utiliza na prática? O mesmo disco. O mesmo disco, gente. É o mesmo. Dificilmente o soldador troca o disco. Então, quando queremos obter superfícies lisas e precisas, a preocupação aqui é o quê? Com o acabamento das peças. Por isso, uma granulação mais fina pode ser usada. Esse acabamento se aplica não só à rugosidade da superfície, como também o que? A melhoria das dimensões e geometria. Então, como ele utiliza o mesmo para fazer desbaste, para fazer acabamento, a superfície do chão fica ruim. Tá ok? A geometria do chanfre. Então, requer uma certa preocupação com isso. Então, se vai fazer o acabamento, muda o disco. Muda o disco. Muda o disco. Material da peça. Então, o material é o material que vai ser utilizado. Então, vai depender do que? Qual material que você está utilizando? É um material mais duro, um material mais macio? Ok? Então, o tipo de material que você trabalhar de sua dureza também afeta o quê? Na seleção do abrasivo. Então, o ferro fundido é um aço, de acordo com o tamanho de grão, que é a granulometria, qual o tamanho do grão. Lembra do grão de areia? Tem grãos. Lembra, o pedreiro não tem que peneirar a areia? Então, aí, o que ele faz? Quando ele peneira, ele fica aquelas pedras, aqueles grãos maiores, fica na peneira, e os grãos menores passam. É mais ou menos isso. Então, essa granulometria é o tamanho do grão que fica retido na peneira. E a dureza. Então, grãos finos são ideais para materiais duros. Então, ferro fundido, geralmente a gente utiliza o quê? Grãos mais finos para esmerilhar material mais duro e mais frágil. E grãos grosseiros para materiais mais macios, tá ok? Mais dúcteis. Então, isso também é outra coisa interessante. Aí o cara tem ferro fundido e tem aço carbono. Ele utiliza o mesmo. Não estou falando que não pode, mas tem um mais adequado. Quanto à dureza, mais baixa para materiais duros e alta para materiais de fácil penetração. Ok? Então, se o material é macio, o grão tem uma dureza mais alta. Se o material ele é mais duro, o grão tem a dureza menor. A dureza, né, de um rebolo indica a força com que a liga material une os grãos abrasivos do produto. Então, onde retém os grãos abrasivos, quanto maior a dureza, maior será a capacidade de retenção dos grãos. Então, tem uma norma, a BNT, que ela orienta com relação a isso daí. Se eu não me engano, tem que ter umas letras que você compra por letra também, em função das durezas. Remoção. A quantidade de material removido e o acabamento desejado afeta o quê? Na seleção do tipo do grão abrasivo e na liga. Para acabamento, utiliza o quê? Modelos com grãos finos. Para rápida remoção, grãos, como nas operações de desbaste, utiliza o quê? Grãos mais grosseiros. E isso é interessante também,
que isso aí tem a ver com velocidade. Então, rebolos vitrificados, então, normalmente são para velocidades não superiores por volta aí de 33 metros por segundo. E rebolos com resinas, geralmente você opera com velocidades aí, normalmente por volta de 48 metros, 48, 50 metros por segundo. O acabamento. Então, o acabamento está relacionado com o quê? Está relacionado à rugosidade da superfície desejada na peça de trabalho. Então, há uma importante relação entre o acabamento e o grão abrasivo do rebolo. Grãos finos proporcionam um acabamento com maior precisão e qualidade, deixando as arestas mais vivas e as superfícies mais lisas. Então, a rugosidade fica bem menor. E os grãos mais grosseiros permitem o quê? Uma rugosidade elevada e uma superfície áspera. Quanto mais fino o acabamento, menor será a rugosidade e vice-versa. Então, se você quer um shampoo com precisão, usa uns grãos mais finos, né? Ok? E aí a gente tem vários tipos de abrasivos, muito comum utilizado na soldagem. Então tem o abrasivo com grãos, né, que a gente fala de grãos. O abrasivo mais comum em rebolos é o óxido de alumínio, corundum, o pessoal chama de corundum também. É o abrasivo que você usa para esmerilhar. Então, aço carbono, ligas de aço, aço de alta velocidade, ferro fundido maleável, ferro forjado, ferro fundido também forjado, bronze e metais semelhantes. Então, é um tipo de rebolo. Nós temos também outro que é alumina de zircônia, ok? Então, em vez de ser óxido de alumina, é alumina de zircônia. Então, essa combinação de óxido de alumínio e óxido de zircônio resulta o quê? Em um abrasivo resistente e durável que funciona bem em aplicações de desbaste grosseiros. E você também tem o quê? O carbeto de silício. É outro abrasivo comum para esmerilhar, só que ele tem uma dureza mais alta, tá ok? Esse carbeto de silício. Então, é utilizado ferro fundido com refrigeração, e aí esse esmeril você pode usar com refrigeração, que vai esquentar muito. Latão, bronze, alumínio, pedra, borracha, outros materiais não ferrosos, tá ok? Então, fica aqui meu forte abraço. Até o próximo vídeo.